Abra sua Bíblia, você que já está com a sua Bíblia aberta aí. Eu gostaria que você abrisse aí na segunda carta de Pedro, capítulo 2, e o verso de número 4. Amém? E domingo, hoje eu esqueci de avisar, tá? Pela manhã, ontem, né? Nós tivemos um compromisso. Essa manhã, a diaconíssima Terezinha, ela foi tocar num culto hoje lá na igreja City. Ela foi convidada para estar tocando ali, terceira idade. E aí nós não tivemos aqui a escola bíblica dominical. Foi esse o motivo que nós não tivemos a nossa escola bíblica, tá? Mas domingo estaremos aqui com a nossa escola bíblica dominical. Amém? Você achou aí? Ali no telão? Amém? Nós vamos ministrar aqui hoje uma palavra sobre o inferno. Muitas pessoas, é muito difícil você ver alguém falar sobre ele, né? Porque o inferno, ele é tão real quanto qualquer outra coisa que você possa imaginar, tá? Quem criou ele foi o próprio Deus, tá? O próprio Deus é o mandatário do inferno. Todos nós sabemos que é o mandatário, é aquele que manda alguém fazer, mas o próprio Deus é quem fez e é quem executa tudo que tem que ser feito. Todo mundo que é mandado por lá é uma ordem de Deus. Se for para resolver qualquer coisa lá, é o próprio Deus quem resolve. Ele não manda mensageiros. Então ele é o Todo-Poderoso, tá? Foi o próprio Deus quem criou. O seu mandatário é o próprio Deus. Então, o inferno não é habitação de demônios, apesar que você vai ver ali, né? Mas não é habitação deles, tá bom? Nada tem a ver com purgatório. O inferno não é purgatório. É um lugar onde as almas, né, estão lá para receber uma punição para depois retornar para ir para o céu. Isso é engano. Se alguém aprendeu isso aí, é totalmente engano. E o mesmo inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então você também possa saber que o lago de fogo é uma coisa, o inferno é outra. Totalmente diferente. São locais totalmente diferentes um do outro. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Esse versículo, ele é um versículo meio que escatológico, tá? Então, é um versículo onde você pega ele e você vai para a escatologia. Você pode também ir lá no Isaías capítulo 14, versículo 14, e então ele é um versículo escatológico, mas é um versículo que nos mostra que existe o inferno, que o inferno é real, e que ele foi preparado para os desobedientes, aqueles que são desobedientes. Então, quando a Bíblia, para nós entendermos aqui, quando a Bíblia fala que eles foram lançados no inferno, a Bíblia está falando de demônios que estão presos para ser um dia solto. Que Deus fala que esses demônios, eles só foram expulsos do céu, como está lá em Isaías 14, e o versículo 14, mostra lá que Satanás ele se rebeliou contra Deus, e uma parte de alguns demônios, por eles terem uma fúria ou ter um poder muito grande, Deus então pega eles e prende eles e deixa eles para serem ali presos, para um dia serem lançados
no lago de fogo. Então, podemos também dizer que esse lugar que a Bíblia fala, inferno, onde estão esses demônios, é porque é um lugar terrível, é um lugar de tormento, é um lugar que eles não têm liberdade para nada, tá bom? Mas deu aí para você ver que o inferno, ele é real, tá? Então, do hebraico, inferno quer dizer Seol, do grego, Hades, e do latim, infernos. Então, é essa palavra, lugar que fica sobre a terra. Ninguém sabe onde está o inferno, ninguém sabe, né? Alguns estudiosos, alguns cientistas, se você for ver algumas matérias por aí, até na internet, você vai encontrar eles falando que lançaram a sonda em alguma parte da terra e escutaram gemidos, gritos, né? Alguém aí já ouviu falar sobre isso. Então, eu creio, né, que esse lugar, o inferno, é um lugar de tormento, súplica, lugar de açoite, criado por Deus para abrigar as almas dos iníquos, aqueles que são pecadores, aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. Preste atenção, é muito bom a gente saber disso. Quando uma pessoa morre, geralmente, quando nós vamos a um velório de uma pessoa que não é cristão, vem aqueles pensamentos, será que essa pessoa foi para o céu? Será que essa pessoa foi para o inferno? E isso não nos cabe. Alguém pode falar assim, mas ela foi uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, uma pessoa tão boa que ajudou muitas pessoas. Mas nós temos que entender que as pessoas, para ir para o céu, ela precisa, em primeiro lugar, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus tem que ser confessado publicamente, mas também nós não podemos acusar e nem condenar, porque a salvação, ela é um dom de Deus. Então, a salvação, ela pertence a Deus. Nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos falar que ninguém foi para o inferno, vai para o inferno, não. Isso pertence a Deus. Então, a Bíblia fala que é lugar onde as pessoas estão, lugar, né, que elas estão ali de sofrimento, é um lugar de sofrimento. Então, vamos lá. O inferno foi criado por Deus. Mateus, capítulo de número 25, versículo 41. O inferno, ele foi criado pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus quem o criou. Mateus, então vamos lá. Mateus 25, 41. Diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para Satanás e seus anjos. Aqui nós temos uma palavra que afirma que o inferno foi criado por Deus. Mateus, capítulo de número 25 e o versículo de número 30. Sobe um pouco para cima aí, no mesmo capítulo, versículo 30. Diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Olha só, Jesus, ele deixa bem claro que o inferno é criado pelo próprio Deus. Por quê? Porque ele fala com autoridade. Ele nos mostra com autoridade. Esse versículo que fala, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. Esses versículos, você vai encontrar ele, nós não vamos ler, você vai encontrar mais Jesus falando sobre isso no Mateus 8:12, Mateus 13:42, Mateus 22:13, 24:51 e Lucas 13:28, tá?
Então você vai encontrar esses versículos de Jesus falando essa palavra. Por que Jesus, ele pega essa palavra e aplica essa palavra? Jesus, ele aplicou essa palavra porque era costume entre os judeus falar que quando uma pessoa, ele era convidado para ir numa festa de casamento, então as pessoas eram bem recebidas naquela festa de casamento. Mas quando uma pessoa que não era convidado chegava nessa festa de casamento, essa pessoa então, ela era excluída pelo dono da festa. E o que acontecia com essa pessoa? Eles pegavam essa pessoa, tiravam ela de dentro da festa e lançavam ela para o lado de fora da festa. Então essa pessoa, quando era lançada, olha o que ele fala, lançai. Eles pegavam ela, lançavam, pois o servo inútil não serve. Ele não foi convidado para essa festa. Aí fala nas trevas exteriores, porque geralmente eles pegavam essa pessoa, lançavam ela para fora, ela ficava num lugar escuro. Enquanto ela estava no escuro, ela contemplava as outras pessoas lá na festa, e lá ficava tudo claro. Ele não poderia mais adentrar naquela festa, ele foi expulso, ele não foi convidado. Aí Jesus, ele continua falando, ali haverá pranto. O que quer dizer pranto? Quando a pessoa, ele não é convidado, e alguém fala para ele, ó, você não está sendo convidado para estar aqui, o que você está fazendo aqui? A pessoa, é claro que ele vai ficar triste, ele vai ficar angustiado. Então aquela pessoa, ela ficava angustiada por estar fora daquela festa. Ele começava a ficar em pranto, ele começava a chorar ali. E por que ele rangia os dentes? Porque ele estava em um lugar frio. Ele estava por lado de fora, ele foi expulso daquela festa, ele foi lançado no lugar escuro, ele foi lançado, agora ele está humilhado ali fora, e agora ele está sentindo frio. E então, ele passava tanto frio que os dentes começavam a ranger. Então, Jesus, ele pega essa passagem das festas, daquilo que os judeus comentavam entre eles, que aconteceria com uma pessoa que ia a uma festa que não foi convidada. Jesus, então, traz para eles o exemplo do céu e o exemplo do inferno. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Da mesma forma que vocês, aquelas pessoas que são expulsas de uma festa de um casamento, assim o meu Pai vai expulsar elas do direito de participar do céu. E aonde elas forem lançadas, vai acontecer isso. O conto de vocês vai se tornar realidade um dia. Então Jesus trazia para eles essa realidade do inferno. A realidade. E isso causou entre eles algo em que eles ficaram pensando no que Jesus, na parábola de Jesus. E Jesus fala para eles essa parábola, ó, cuidado, porque isso vai acontecer. Então o próprio Deus criou o inferno. O próprio Deus é o mandatário do inferno. Ele mostra para o homem como será o inferno. O inferno não é para muitos, né? Para muitas pessoas, o inferno é algo da mente do ser humano. E é uma realidade que muitas igrejas por aí, muitos pastores por aí, eles não querem saber e não querem que ninguém mais fale sobre o inferno. Porque é uma realidade. E é algo que quando ele é falado, ele é ministrado, ele pode causar em algumas pessoas desconforto. Porque o inferno, ele me confronta e ele te confronta. A palavra que fala sobre o inferno, quando nós falamos do inferno, é algo que nos confronta.
Por quê? Porque para mim e você, para não ser lançado no inferno, nós temos que obedecer a palavra de Deus. O eu que está dentro de mim, ele não pode existir. Porque a palavra eu, o eu sou é Deus. E quando nós temos o eu dentro de nós, o que acontece? Nós estamos tomando o lugar de Deus, nós estamos querendo ser Deus. E o que aconteceu com Satanás foi isso. Eu subirei às estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou ocupar o mesmo espaço dele. E Deus não aceita. Para mim, você compreender Deus, irmãos, ao mesmo tempo é complicado e ao mesmo tempo é muito fácil. Porque nós temos que entender que Deus, ele não é como eu e você pensamos. Deus, ele não está no meu tempo, Deus não está no seu tempo, Deus está no tempo dele. E o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. O tempo de Deus tem juízo, o tempo de Deus tem correção, o tempo de Deus tem exortação, o tempo de Deus tem consolação, o tempo de Deus tem juízo. Então é totalmente diferente. Amém? Então vamos lá. Colossenses capítulo 1 e o versículo 16. Por qual motivo Deus criou o inferno? Por qual motivo? Colossenses capítulo de número 1 e o versículo de número 16. Vamos lá. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Esse versículo já nos mostra que tudo é dele, tudo pertence a ele. Não adianta você orar bonito, não adianta você dobrar o joelho e chegar diante de Deus com palavras lindas, maravilhosas. Não adianta, isso não vai mudar o propósito de Deus para a vida do homem. Por quê? Porque tudo ele criou para ele, para a glória dele, tudo foi criado para ele. Então, se tudo foi criado e tudo está no poder e no controle dele, nós vemos então o seguinte: por qual motivo, então, Deus cria o inferno? Eu já falei aqui, Isaías capítulo 14 e o versículo 14, vamos lá, Isaías 14, 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O inimigo, Satanás, era isso que ele queria. Eu vou ser semelhante a ele. Em outras palavras, Satanás estava dizendo assim: eu vou ser concorrente de Deus. Irmãos, Deus ele não aceita concorrente. Tá? Deus não aceita concorrente. Quantos homens na história fez história aí de miserável, tão ruim que foi Nero? Nero pôs fogo em Roma, culpou os judeus, morreu milhares e milhares de judeus. Mas o dia chegou, a conta para Nero chegou. Quantos outros imperadores, na nossa era, agora, há 70 anos, 80 anos atrás, Hitler, Saddam Hussein,
tantos homens aí, nós vimos até hoje, homens miseráveis, que pega a sua própria nação, faz do povo escravo e querem ser como um Deus, mas a conta deles vai chegar. Deus não aceita ninguém ser como ele. Deus é Deus e não tem lugar a não ser para ele. A honra e a glória é só para ele. O domínio e o poder é só para ele. Deus, ele não divide o nome dele, o poder dele com ninguém. O homem, ele pode orar, ele pode buscar, já falei aqui, repito, o homem, ele pode ter palavras bonitas, o homem, ele pode ser tudo, mas Deus não vai dividir o poder dele com o homem. E Satanás, então, ele resolve ser como Deus. E quando ele toma essa atitude, Apocalipse capítulo 12 fala que Deus então faz o quê? Houve-se no céu uma batalha entre Miguel e os anjos desobedientes. E a Bíblia diz que a terça parte do céu desceu com Satanás. Deus não aceita. E Deus não aceita. E a sentença de Satanás é essa, que ele está condenado a ser lançado no inferno. Ele está condenado. Efésios capítulo 2, versículo 2. Aí para nós. Efésios 2, 2. Ele foi condenado. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência. Então, para quem o inferno foi? Criado para Satanás e para os filhos da desobediência. Apocalipse capítulo 20. Nós vamos entender quem vai ser lançado. Quem vai ser condenado por Deus? Para quem que ele foi criado? Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Para as juntar em batalha. Vai, pode passar. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. 11. E vi grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12. E vi mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus. Abriu-se o livro, e abriu-se outro livro, o que é o da
vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Para só um pouquinho. Você observou que para quem, o próprio Deus que o criou, e para quem é o inferno? É para os desobedientes, para a besta, o falso profeta, para Satanás, seus anjos, para a morte, mais embaixo nós vamos ver, para o inferno e para os filhos da desobediência. É para esses. Olha o que a Bíblia fala. E vi mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus. A Bíblia aqui está falando de mortos pequenos e grandes aqui. A Bíblia está falando em vários sentidos. Aqueles poderosos, os pobres, os famosos, os ricos, aqueles que estão nos grandes alto escalão da sociedade, aqueles que estão mendigando, pedindo esmola, jovens, adolescentes, todos. Ah, mas Deus não vai ter misericórdia de ninguém. Deixa de falar, irmãos. Imagina Pedro com a chave do inferno na mão. O dia que Pedro estivesse nervoso, todo mundo ia ser lançado no inferno. O dia que Pedro estivesse de bom humor, todo mundo seria tirado do inferno. O inferno, a chave do inferno, o poder do inferno está nas mãos de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o juízo perfeito. Se Ele lança, não tem como sair de lá mais. Ninguém sai. Ninguém tem direito mais de sair. Lá vai chegar diante de Deus todo tipo de ser humano. Aqueles que foram atropelados, aqueles que foram queimados, aqueles que deitaram e não acordaram, aqueles que muitas vezes morreu, causa natural, não teve, deu uma parada cardíaca, morreu, vai chegar diante de Deus todos mortos. E Deus, Ele é justo. Você acha que Deus vai te julgar de qualquer maneira? Oh, Deus vai me julgar? Não. A Bíblia fala, volta lá no 12 para nós. Isso. Vai do 12, de novo. Isso. A Bíblia diz assim, abriu-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida. Deus sabe tudo que você está fazendo. Você pode esconder do papai, da mamãe, do tio, do avô, do bisavô, do tataravô, da polícia. Você pode esconder de todo mundo. Mas de Deus, ninguém se esconde. E naquele dia vai abrir esse livro. O livro da vida. A Bíblia diz assim que não tem nada escondido do homem, que nada oculto do homem que não está patente aos olhos de Deus. Que Deus não possa saber. Tudo vai ser julgado. Os políticos corruptos,
eles vão ser julgados segundo as corrupções deles. Deus vai trazer tudo que eles fazem, tudo que você fez bonitinho. Ó. Não, isso aqui você fez bem, muito bem. Aqui, ó. Você fez isso, mas aqui você fez isso, isso. Aqueles políticos que tiram o dinheiro, né, do hospital, das crianças cancerosas. A emenda que vem para a merenda, eles consomem de uma forma escondida. Para curar aqueles que estão com câncer, né? Precisa, não tem dinheiro. Deus vai chamar todo mundo para a prestação de conta. O homem muitas vezes está dentro da igreja, mas ele tem várias mulheres. Que escândalo se lá tiver um telão, né, grande, porque a Bíblia diz que vai sumir tudo. Tudo. Vai ser muita gente, é gente demais. Então, aquele telão, se lá tiver um telão, ele vai ser de quilômetros de tamanho e de altura. Aí vai mostrar aquela cena, né? Aonde você está, Belau? Tudo vai sair e vai vir à tona para você. Vai ser contado os seus problemas. Aquilo que nós queremos esconder debaixo, bem escondido. Quantas pessoas morreram e vão morrer e que está tudo escondido. E ninguém sabe. Tem gente que até chora, né? Mas fulano foi tão bom, tão maravilhoso. Por que morreu? Por que morreu? Porque morreu, mas está tudo escondido. Naquele dia vai chegar a conta. Deus vai chamar. Eu quero lá saber de fazer a obra de Deus. Nada, isso não me... Irmão, Tiago fala assim, aquele que sabe fazer e não faz, comete pecado. Irmão, o céu, para ir para o céu é tão fino. Eu falo com toda sinceridade, eu espero o arrebatamento. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que o arrebatamento, irmãos, os apóstolos de Jesus, que homens! Você não vê aqueles homens, depois que Jesus batiza, faz aquela festa do Pentecoste, Pedro começa a pregar, aí vem os discípulos ganhando alma, aí aparece o apóstolo Paulo ministrando, você não vê aqueles homens arredando o pé para nada, e falando assim, esperando o retorno de Jesus em vida. E todos eles morreram, uns crucificados de cabeça para baixo, crucificados diagonal, morto, decapitado. E um foi aquelas mortes, outros apedrejados. Ninguém viu o arrebatamento. Que privilégio que esses homens serviram a Deus. E nós, cheios de falhas, querendo servir Jesus de qualquer jeito, achando que nós vamos entrar no céu de qualquer maneira, renunciando aquilo que Deus pôs na minha e na sua mão. Eu, como pastor, eu creio, se a trombeta tocar agora, eu creio que eu subirei. Irmãos, mas ao mesmo tempo, será que eu sou merecedor desse privilégio? Ô Moisés, vai lá com a rocha para manar água para o povo, jorrar água para o povo. Mas ele estava tão irritado que ele bateu o cajado. Qual foi a sentença? Você não vai entrar na terra de Canaã. Quem era Moisés? Falava com Deus. Tanto Moisés quanto Deus sentia o outro. Meio Adão. Deus visitava Adão à tarde em teofania, como um anjo, um homem chegava lá, conversava com ele. Moisés não. Entra debaixo de uma rocha e você vai ver uma fenda pequena e eu vou passar ali. O maior privilégio de todos os homens foi Moisés. E ele entrou na terra de Canaã. A entrar no céu.
não é fácil. Bandido não vai entrar lá. Ladrão não vai entrar lá. Não estou falando que você que não é dizimista é ladrão, não, tá? Me entenda. Você dizima se você crer que as bênçãos de Deus vão vir sobre você. Eu não posso falar que você vai para o inferno porque você não é dizimista. Tá? Isso é um ato de... nem é fé e nem crer. Isso é ato de gratidão, o que Deus fez para a sua vida. Então lá não entra ladrão, lá não entra assassino, lá não entra adultério, lá não entra corrupto, lá não entra homens e mulheres que se dizem o que querem ser, aqueles que falam que hoje é e amanhã é isso e aquilo, lá não vai entrar. Lá a Bíblia diz que só vai entrar os remidos pelo sangue de Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Aqueles que passou pelo processo do arrependimento, da renúncia. O céu é para quem renuncia. O céu é para esses. Irmãos, o céu, ele é real. Jesus falou várias vezes do céu. Ninguém na Bíblia falou tanto do céu quanto Jesus. E ninguém na Bíblia falou tanto do inferno como Jesus. Ele alertou e mostrou os dois lados. A Bíblia é loucura para aqueles que crêem, tá? E Deus o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte, sabia você que a morte ela vai ser a última a ser lançada no lago de fogo? Primeiro o falso profeta anticristo, depois Satanás, depois o mar, né? O mar vai ter que dar conta dos seus mortos, mas não lançado no inferno, tá? Depois o inferno, porque o inferno ele é um lugar totalmente diferente do lago de fogo. E ele vai ser lançado no lago de fogo. E depois a morte. Deus chamou tanto eu quanto você para morar no céu. E a cidade lá é grande. É muito grande. Para nós terminar, o seu mandatário é o próprio Deus. É Ele quem manda, é Ele quem executa todas as ordens. Não precisa de nenhuma interferência, tá? Não precisa não. Irmão, Deus é Deus, Deus manda em tudo. Deus, Ele não precisa de nenhuma interferência. Tá? Salmo de número 139, versículo 8. Ele passa por lá. O salmista falando, se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Sabe o que quer dizer isso? O controle de tudo, até no inferno, estar com Deus. Em outras palavras, preste atenção, Deus ele é tão poderoso que nesse exato momento ele sabe o que está acontecendo no inferno. Ele é ciente de tudo o que está acontecendo lá dentro. Já pensou? O homem
Vou pegar um homem aqui da história que todo mundo, quando fala dele, né, só lembra a tragédia da Hitler. Quantas pessoas o Hitler matou? Mandou matar? O camarada, né, tem poder, ele chega, mata alguém. Se ele não arrependeu, todo mundo sabe onde ele está agora. E agora ele chega naquele lugar e encontra com a pessoa que ele tirou a vida, que talvez não conheceu Cristo também, foi ruim, mais ou menos igual ele mesmo. Estão agora os dois ali. Deus está ciente do que está acontecendo lá. Deus, ele está ciente de tudo o que está acontecendo lá no inferno. O poder, a autoridade está com ele. Ele domina. Irmãos, você já imaginou, você já parou para pensar quem que está do seu lado? O poder de Deus. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, mesmo que alguém, quando você é fiel a Deus, quando você tem uma intimidade com Deus, quando você tem uma intimidade com Ele, quando você tem relacionamento com Ele, qualquer um pode chegar em você e falar assim, eu vou te matar agora. Aí é lógico que você vai fazer sua oração, né? E se a sua oração ali, Deus, falar assim, não, eu quero que você passe por isso aí, você vai passar. Sabe o que vai acontecer? Ele vai trazer sobre você uma calmaria tão grande, você, irmã, é disposta a tudo. Não foi assim que aconteceu com o primeiro mártir da Bíblia? Estevão foi apedrejado, sanguentado. Ele olhou para todos eles e falou assim, Deus, perdoa todos eles. E falou assim, eu já posso contemplar o Senhor assentado no trono. Irmãos, nada nos impede de servir a Deus. O meu Deus e o seu Deus, ele tem toda a autoridade, todo o poder. E quando nós estamos afiados com Deus, nós suportamos todas as lutas. O inferno não é para a igreja. A chuva é para quem está dentro de casa ou a chuva é para quem está fora de casa? Para quem está fora de casa. Então, se você está dentro da igreja, o céu é para você. O inferno é para aqueles que estão para o lado de fora, que não quer reconhecer Deus. Entenda. Você no inferno, o homem, desculpa você, mas a expressão errada, mas o inferno, ele é um lugar que não vai ter tempo. Depois que o homem for lançado no inferno, ele é tirado para o juízo, e do juízo ele vai ser lançado no lago de fogo. A Bíblia diz que aonde o fogo não apaga, e o bicho não morre. Lá não é um lugar que o homem vai passar uma eternidade. Lá é um lugar que o homem vai viver uma eternidade. Se o pecado for bom, ninguém conhece Jesus. Porque Jesus, ele supera todas as coisas. Nós precisamos reconhecer.
Tem pessoas que falam assim: eu estou vivendo um inferno na terra. Não sabe o que é inferno? A Bíblia diz que lá o homem está consciente de tudo. Lá ele tem sede. Lá ele lembra dos filhos aqui. O camarada, ele está morrendo agora. Quantos estão descendo a sepultura agora sem Cristo? E ele está chegando lá agora. As portas estão sendo abertas para ele. E ele está: meu Deus, meu filho, minha esposa que eu deixei lá. É triste, mas é uma realidade. Senhor, manda que um dos que estão aí vá e pregue para meus irmãos. Fale para eles. Não. Lá tem Moisés, lá tem os profetas. Está todo mundo lá pregando. Não tem mais solução. Que o Senhor Deus venha nos guardar. Te convido para ficar de pé. Senhor Deus e Pai que estás no céu, nós oramos ao Senhor e bendizemos o teu nome. Oro para a tua igreja, Senhor, pela nossa vida, para que nós possamos ter mais compromisso com o Senhor. Para que nós possamos reconhecer, ó Deus, que tudo que nós temos, Pai, é para ti. E nós precisamos, ó Deus, ser, ó Pai querido, cada dia, Senhor, despertado para estar na tua presença, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. E que possamos, ó Deus, ter um foco que é o Senhor. Servir ao Senhor, buscar ao Senhor, caminhar com o Senhor. Pai, nos abençoa nesta noite, aonde nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Nós oramos, ó Deus, porque hoje é um dia, Senhor, muito especial, que nós lembramos, ó Pai querido e Deus eterno, da tua morte, da morte de cruz, mas nós nos alegramos, ó Pai, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor desceu os mais profundos da terra. E lá o Senhor tirou aqueles que estavam cativos. E o Senhor deu, ó Pai querido, a esperança para a igreja. O Senhor despertou uma esperança no coração da igreja. E estamos aqui te servindo, estamos aqui te buscando, estamos aqui te adorando, porque nós cremos, ó Deus, que o céu é para aqueles que crêem, o céu é para aqueles que buscam, o céu é para aqueles que confiam em ti, Senhor. Pai, e sabemos, ó Deus, que o inferno é para aqueles que não crêem, é para aqueles que não acreditam, é para aqueles, ó Deus, que estão no caminho da desobediência. Mas nós confiamos em Ti. E cremos, ó Deus, que vamos ganhar almas para o Teu reino. Pregar a Tua palavra, Senhor. Arrancar aqueles que estão presos nas garras de Satanás. E trazer eles, ó Deus, para a Tua presença. E assim, ó Pai, nós te pedimos e te suplicamos. E que nesta noite, Senhor, possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Eu convido o diácono que vai estar servindo a ceia. Amém? Amém.